essa foi a notícia do dia, tá bombando em todos os portais de notícia, dizendo que a Telebrás, que é a estatal brasileira de telecomunicações, fez uma pedalada fiscal, e essa palavra até arrepia a gente, porque lembra da tal da pedalada da Dilma, e a pedalada da Dilma acabou levando ao impeachment, que tem muita gente, eu incluído, chama de golpe, mas isso não vem ao caso nesse momento. O que vem ao caso é que uma empresa que está subordinada ao Lula admitiu para o Tribunal de Contas da União que fez uma pedalada fiscal. E já tinha uma outra pedalada que estão acusando o Lula, dizendo que o Lula fez uma pedalada lá no Pé de Meia, que é aquele programa de incentivo aos estudantes para que eles não saiam da escola. É uma graninha que é depositada para os estudantes para que eles não deixem a escola. Então, vamos entender essa história da Telebrás. Seguinte, como é que começou isso? Começou com essa matéria aqui que foi publicada no dia 12 de setembro, ou seja, mais de um mês atrás. Estatal vinculada a Juscelino Filho da pedalada fiscal de 77 milhões de reais. A Telebrás é vinculada ao Ministério das Comunicações. Você sabe que o Ministério das Comunicações está na mão do Juscelino Filho, que é do MDB, que é uma das faturas que o Lula paga para esse governo de coalizão. Enfim, o que aconteceu? A reportagem entregou essa tal de pedalada e aí o Tribunal de Contas da União foi imediatamente acionado para poder verificar as contas. E aí a coisa começou a andar e foi culminar num pedido de impeachment. Você vai entender a gravidade desse pedido de impeachment nesse vídeo aqui. Mas antes é importante a gente entender o que é a Telebrás, né? O que aconteceu com a Telebrás, quem ela já foi ou quem ela é hoje. Então, a Telebrás, bem resumida e rapidamente, era a empresa estatal responsável por todas as telecomunicações do Brasil. Telefone, na época não tinha nem internet direito e tal, e aí, aliás, não tinha praticamente, né? Internet estava chegando ainda no mercado, ela era responsável por operar a telefonia móvel e fixa no Brasil. Lá em 1998, se não me engano, ela foi privatizada pelo Fernando Henrique Cardoso. Ela foi fatiada em 13 empresas regionais de celular e essas empresas foram todas vendidas para iniciativa privada. Daí surgiu um monte de empresas privadas de telefonia móvel e chegou nesse modelo que a gente tem hoje. As empresas foram se fundindo, uma foi comprando a outra, sobrou aí 4, 5 operadoras de telefonia celular que a gente tem no Brasil hoje. Aí a Telebrás foi completamente vendida, desmantelada? Não, ela passou a cuidar de outros aspectos relacionados à comunicação no Brasil. Já que ela não era mais dona da telefonia, ela foi cuidar dos dados do governo federal e de interligar regiões remotas, escolas, etc. e tal, postos de saúde que ficam lá no meio da selva, no meio de uma floresta, num povoado distante, num lugar que tem tão pouca gente que uma empresa privada não tem interesse de puxar um cabo e levar a internet lá, por exemplo. A Telebrás, então, ficou responsável por isso, né? Função social, feita por meio da implementação de políticas de acessibilidade por meio de projetos de inclusão digital, como, por exemplo, o Programa de Serviço de Atendimento Cidadão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Função de segurança de dados para a soberania nacional, garante a segurança e o sigilo no tráfego de dados da rede privativa do governo, porque o governo não navega na mesma internet que nós, ele tem a sua internet fechada, que só os órgãos públicos se comunicam ali dentro, justamente para não ter problema de invasão de hacker, e isso é responsabilidade da Telebrás. Função estratégica, conecta o governo a qualquer localidade do país, permitindo a aproximação entre eles em casos de emergência pública, como, por exemplo, na tragédia de Brumadinho. Por esse motivo, o capital social da Telebrás pertence majoritariamente à União. Então, o governo repassou uma parte da Telebrás de serviços diferentes para a Telebrás. Ela é responsável pela internet do governo e por fornecer telecomunicação em regiões remotas, como eu já expliquei. Ok. E aí, o que acontece com a Telebrás, então?
Olha só para a gente ter uma ideia, a Telebrás garante funcionamento sem falhas técnicas de serviços essenciais como INSS e agências do trabalhador. Essa é a história que eu falei da internet interna do governo. Os dados são sensíveis, tem todas as nossas informações lá dentro, nome, CPF, aliás, o número de todos os nossos documentos, nosso endereço, nossa declaração de bens, está tudo dentro de bancos de dados variados do governo. Então, isso estrategicamente não poderia ficar na mão da iniciativa privada, que poderia simplesmente vasculhar e vender os nossos dados. Então, o governo tem a sua própria internet, que é fornecida pela Telebrás, entre outras coisas. O decreto regula a preferência à Telebrás e Correios para prestarem serviços ao governo federal. O que acontece? A Telebrás, durante muito tempo, depois que ela foi privatizada e durante um bom tempo, de 2013, ela começou a ter preferência para poder prestar serviço para o governo, depois perdeu essa preferência. E aí as empresas começaram a entrar na justiça alegando que ela tinha que disputar licitação. Agora você imagina, eu tenho uma empresa que faz estampa de camiseta. Eu não posso comprar a minha camiseta da minha própria empresa. É mais ou menos isso que as empresas privadas querem fazer com a Telebrás. Não permitir que a Telebrás venda serviços para o governo, que afinal de contas é o dono dela. Seria muito mais econômico ele comprar da empresa que é dele e que não visa lucro, ok? Agora, isso foi modificado e o governo está dando prioridade para contratar a Telebrás e os Correios para aqueles serviços que eles prestam. Então, vou abrir uma licitação. Antes de abrir a licitação, pergunta para essas duas empresas se elas prestam aquele serviço e por quanto. O governo só pode comprar fora se o serviço prestado por essas duas empresas for muito mais caro do que o mercado. Tem que justificar, inclusive. Senão, ele tem que comprar prioritariamente da empresa que é estatal, que é a lógica. Ok, só que aí a Telebrás tem enfrentado uma série de problemas. E aí a gente saiu aquela denúncia, o Tribunal de Contas resolveu investigar, e aí na resposta que a Telebrás deu ao Tribunal de Contas, ela disse: sim, é verdade, fizemos uma pedalada aqui com o dinheiro do nosso orçamento. O que é a pedalada? É você jogar o dinheiro de dívidas, de contratos que você tinha que pagar esse ano para o ano seguinte. É passar o exercício fiscal para frente. Então, vamos imaginar que você tem 100 milhões de dívida. Você não paga a dívida no orçamento, você fez a dívida para pagar esse ano, mas você não paga esse ano e joga essa dívida para o ano da frente. Isso é a pedalada fiscal. E segundo a Telebrás, isso aconteceu por falta de recursos para honrar os compromissos que ela tinha que honrar em 2023. Vamos entender qual que é essa dinâmica toda. A empresa firmou uma série de contratos com o governo. E aí, para prestar o serviço para o governo, ela assinou contratos com fornecedores, esses contratos todos de longo prazo, e aí alguns desses serviços começaram a ser reduzidos pelo governo. Quando o governo reduz o serviço, ele paga menos para a Telebrás. Só que ela tinha contratos que ela tinha que honrar até o final do ano. Então esses contratos continuam valendo. E aí ela tem que pagar, mas ela não recebe esse dinheiro do governo porque ela prestou menos serviço. Por exemplo, reduziu o número de escolas, de postos de saúde, de essas estruturas que ficam em localidades distantes e que eram interligadas via satélite para internet, telefonia, pela Telebrás. Por que reduziu? Porque em algumas dessas localidades chegou cabo, chegou fibra ótica, chegou outras formas de internet. E aí o satélite, que é muito mais caro, não era mais necessário. Então, aquela escola, aquela unidade de saúde deixou de ser abastecida pela internet da Telebrás e passou a ser atendida por uma internet de uma empresa privada, que chegou lá via cabo, via rádio, de outras formas, sem necessidade do satélite. Em nome da economia, aquele órgão público deixou de utilizar o satélite e quem deixou de receber foi a Telebrás. E a Telebrás é uma empresa que pertence ao governo. E por pertencer ao governo, ela depende do orçamento do governo. Só pode gastar aquilo que está no orçamento e que foi aprovado na Câmara dos Deputados. E aí, quando o governo não repassa o dinheiro suficiente para honrar aqueles contratos, porque os contratos diminuíram, ela gera uma dívida. O ano passado, 2023,
a Petrobras pediu, a Telebrás, perdão, pediu várias vezes, 7 vezes, que o Ministério das Comunicações repassasse dinheiro para ela, porque ela não ia ter dinheiro para pagar as dívidas. O que o Ministério das Comunicações fez? Nada. 3 dos pedidos foram recusados e 4 ficaram sem resposta nenhuma. Então chegou o fim do ano, a empresa não tinha dinheiro para bancar todas as dívidas. E aí o que você faz? Você é obrigado a jogar para o ano da frente. E aí a Telebrás fez isso. Jogou para o ano da frente, jogou para o início de 2024, e isso foi detectado pelos relatórios que foram acessados pelos jornalistas que deram aquela primeira matéria dizendo que a empresa tinha dado uma pedalada. Ok, a empresa, que é subordinada do ministro, que por sua vez é subordinado no Lula, fez uma pedalada, e essa pedalada um dia já deu impeachment. Onde é que isso pode parar? Então, essa nem é a primeira suspeita, entre aspas, de pedalada, porque, olha só, também tem essa outra notícia aqui. Governo dribla Congresso e orçamento para dar mesada a estudantes. O programa Pé de Meia foi criado esse ano pelo governo, ele paga uma grana para os estudantes permanecerem na escola, para eles não abandonarem a escola. Né? Somando tudo, dá lá R$ 9.000 durante todo o ensino médio que os estudantes receberiam ao sair do ensino médio. Ou seja, sai com um pé de meia, literalmente, né? Uma graninha guardada para poder enfrentar a vida na faculdade ou em outra maneira que vai levar a vida. Então, é um incentivo para o estudante não abandonar a escola. E aí, essa reportagem aqui está dizendo que o governo tirou dinheiro de um local que ele não tinha autorização do Congresso para tirar, para pagar os estudantes. Então, esse seria uma segunda pedalada. Por quê? Porque tirou o dinheiro. O dinheiro foi feito para isso, foi depositado num fundo feito para o pé de meia. O dinheiro estava lá, o governo foi lá, sacou o dinheiro e começou a pagar os estudantes. E aí a reportagem está falando, o Congresso autorizou colocar o dinheiro no fundo, mas não autorizou tirar, então o governo agiu mal. E aí começou essa história de que o governo tinha dado uma pedalada. Inclusive essa história é anterior a essa outra da Telebrás. Certo? Sigamos. Deputado acusa Lula de pedalada no pé de meia e cobra TCU. O deputado Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul, inclusive ele é o presidente da Comissão de Segurança Pública, ele foi o primeiro a falar, olha, tem uma pedalada aí, Tribunal de Contas, verifica essa história. E oficiou o Tribunal de Contas para ele verificar essa história. E aí surge uma manchete, que é a manchete que todo mundo assusta, né? Oposição pede impeachment de Lula após apontar pedalada de 3 bilhões. Aí você fala assim, meu Deus do céu, a oposição já se uniu de novo contra o Lula, os bolsonaristas estão tudo fervendo. Mas aí no próprio subtítulo da matéria, essa parte está grifada em amarelo, você lê assim, deputado da oposição, Rodolfo Nogueira, enviou o pedido de impeachment de Lula à presidência da Câmara, alegando crime de responsabilidade. Aí você descobre o quê? Que um deputado assinou um pedido de impeachment, entregou lá na presidência da Câmara, que qualquer deputado pode fazer isso, não importa, e aí eles tratam isso na manchete como oposição pede impeachment de Lula. E aí todo mundo começou a ficar assustado com essa história maluca de pedalada, né? E aí você descobre que foi um deputado que pediu o impeachment do Lula por conta disso. E mais, a gente tem que lembrar, eu já falei, né, inclusive, que o impeachment da Dilma foi provocado pela tal da pedalada. Está aqui a notícia do dia do impeachment, 31 de agosto de 2016. O Senado aprova impeachment, Dilma perde mandato e Temer assume. Está aqui. E aí, esse momento foi o momento do afastamento da Dilma por supostas pedaladas fiscais também. Ela teria transferido um pagamento que ela tinha que fazer dos programas sociais de um ano para o outro. Esse foi a justificativa fajuta do golpe de Estado que deram na Dilma, né? Tanto é verdade que leis sobre responsabilidade fiscais mudaram depois da pedalada e o impeachment. E assim, o nível da cara de pau de quem mudou é assustador. 2 dias após o impeachment, o governo Temer sanciona a lei que autoriza pedaladas fiscais. Então, assim, eles mudaram a regra
Porque a pedalada fiscal nada mais é que uma coisa que o governo faz sem autorização do Congresso. E o que eles fizeram? Eles aumentaram a margem do dinheiro que o governo pode manipular sem autorização do Congresso, porque aí a pedalada fica autorizada, entendeu? Então, assim que tirou a Dilma, liberou a pedalada. E aí tá tudo certo, ninguém sofre mais nenhum tipo de consequência com isso. Inclusive, a Dilma, que sofreu um impeachment, que foi derrubada do cargo por causa da pedalada, foi processada também na esfera civil, para poder devolver o tal do prejuízo que ela teria provocado com a pedalada. TRF2, que é o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, extingue a ação contra Dilma Rousseff por pedaladas fiscais. Ou seja, o tribunal falou assim: esse processo não existe, meu filho. Manda para o arquivo, guarda lá que esse processo... Nós não vamos nem julgar o que vocês estão pedindo, vocês não estão apresentando nada. Vocês estão apresentando algo que não existe. Já foi comprovado que não existe. Para a gaveta, mandou direto para a gaveta. O Ministério Público não ficou satisfeito, recorreu da decisão de arquivamento, porque queria fazer a Dilma pagar. E qual foi o resultado? Justiça mantém decisão que isenta Dilma de pedaladas fiscais. E todo mundo, todos os outros ministros, Guido Mantega, o ex-presidente do BNDES, o Luciano Coutinho, outras pessoas que tinham sido apontadas como culpadas pela pedalada, todo mundo foi isentado, porque na hora de fazer a investigação mesmo do negócio, porque o político não faz investigação, né? Ele vota porque ele não gosta do presidente, ou porque ele gosta do presidente, ele vota de acordo com isso. Mas na hora que foi feita a investigação, se comprovou que não existiu pedalada nenhuma da Dilma, nem pedalada nenhuma do Guido Mantega, nem nenhuma dessas pessoas envolvidas. Foi todo mundo inocentado a partir do momento que o tribunal fala: esse processo não existe, não vou nem julgá-lo. E é isso que aconteceu. Então, neste caso, fica caracterizado que é mais uma espuma que a oposição está fazendo um barulho para poder tentar pegar o Lula, mas não vai dar em nada, como nunca dá. Porque esse tipo de projeto de pedido de impeachment vai dar onde? Imagina, eu quero o impeachment do presidente, por quê? Porque ele pagou dinheiro para estudantes não saírem da escola. E por quê? Porque ele está trocando as conexões das escolas que ficam em locais distantes por conexões mais baratas, e aí isso deu lá um prejuízo na Telebrás, e a Telebrás jogou a dívida para o ano seguinte. Então vamos tirar o presidente. Olha se tem cabimento um negócio desse. Mas é isso que a gente está vendo e vivendo, né? Temos que aguentar.